Ex-pastor protestante explica a fórmula que usava para enganar os católicos e convertê-los. Eu era protestante durante 20 anos antes de me converter ao catolicismo. Eu fiz muitas pessoas deixarem a Igreja Católica. Minha fórmula para os católicos deixarem a Igreja em geral era composta de 3 etapas. Passo 1: convidar os católicos a terem uma experiência de conversão em um ambiente protestante. Muitas igrejas fundamentalistas, evangélicos e carismáticos têm programas dinâmicos para os jovens, intensos ofícios religiosos toda quarta-feira e domingo à tarde e pequenos grupos de estudos bíblicos. Além disso, eles patrocinam cruzadas, seminários e concertos especiais. Os católicos, convidados por um amigo protestante, podem assistir a um ou mais desses eventos sem deixarem sua participação nas missas de domingo em sua paróquia local. A maioria da doutrina protestante é simples: se arrependerem de seus pecados e seguir a Cristo na fé. Além disso, salientam a importância de uma relação pessoal com Jesus e a recompensa da vida eterna. A maioria dos católicos que frequenta estes eventos não está acostumada a ouvir tais desafios diretos a abandonar o pecado e seguir a Cristo. Consequentemente, muitos católicos experimentam uma verdadeira conversão. Isto é, devemos louvar o fervor protestante, colocando para promover conversões. Os líderes católicos devem aumentar as oportunidades para as pessoas terem um ambiente católico. A razão é simples. Há cerca de 5 em cada 10 pessoas adotam as crenças na qual experimentou sua conversão. Esta percentagem é ainda maior para aqueles com conversões profundas ou experiências carismáticas graças aos protestantes. Acredite em mim, eu sei muito bem, me formei em uma escola da Assembleia de Deus e fui ministro da juventude em 2 igrejas carismáticas. Pastores, líderes da juventude e ministros leigos estão bem cientes de que as experiências de conversão em ambientes protestantes muitas vezes causam a adesão à fé e à igreja protestante. Questões importantes. Por que existem tantos líderes católicos que não têm conhecimento disto? Por que são tão indiferentes a um processo que tirou centenas de milhares de católicos da igreja? Passo 2. Dê a conversão a uma interpretação protestante. A conversão genuína é uma das experiências de vida mais preciosas, comparável ao casamento ou o nascimento de uma criança. A conversão desperta uma fome profunda de Deus. Os ministros protestantes eficazes treinam seus trabalhadores para que deem seguimento a esse vivo desejo espiritual. Antes de uma cruzada em um estádio, ele capacita seus trabalhadores por 6 semanas. Ele mostra como apresentar uma interpretação protestante da experiência de conversão, fazendo uso seletivo de versículos da Bíblia. A citação escolhida, é claro, João 3:3, o verso sobre nascer de novo. Jesus lhe respondeu: eu lhe asseguro, se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Ele está usando a técnica semelhante à touch and go, que é usada em treinamento de pilotos para pousos e decolagens. Jogamos João 3,3 brevemente para mostrar que era necessário nascer de novo para a vida eterna. Logo a conversão era descrita em termos de nascer de novo. Fazíamos uma abordagem rápida antes de ler João 3:5, que enfatiza a necessidade de nascer da água e do Espírito. Eu nunca disse a eles que por 20 séculos as igrejas ortodoxas e católicas, e quando os ensinamentos unânimes dos padres da igreja, entendia esta passagem como referência ao sacramento do batismo. E, obviamente, nunca dizia a citação de Tito 3:5, nos salvou pela regeneração pelo batismo e renovação pelo do Espírito Santo, como referência paralela a João 3:5. Na minha experiência como um protestante, todos os católicos que tiveram uma conversão em um ambiente protestante não tinham firme conhecimento da fé católica. Em 20 anos de ministério protestante, eu nunca conheci um católico que sabia que João 3:8 descreve o sacramento do batismo. Não foi muito difícil convencê-los que ignoraram os sacramentos e ao mesmo tempo a igreja que os enfatizavam. O livro de Provérbios diz: quem advoga a sua causa, por primeiro, parece ter razão. Sobrevém a parte adversa, que examina a fundo. 18 e 17. Católicos que não têm uma base bíblica para as suas crenças nunca ouvem o resto da história.
Meu uso seletivo da escritura fazia parecer que a perspectiva protestante tinha todas as luzes seguras. Ao longo do tempo, esta abordagem unilateral das escrituras fazia os católicos rejeitarem sua fé católica. Passo 3. Acusar a Igreja Católica de negar a salvação pela graça. Os católicos geralmente consideram que os protestantes que fazem proselitismo são intolerantes. Isto é injusto e impreciso. Uma profunda caridade vigoriza seu fervor equivocado. Só havia uma razão que me fazia levar que os católicos deixassem a sua igreja. Pensava que estavam indo para o inferno. Eu pensava que a Igreja Católica negava a salvação pela graça. Eu sabia que qualquer um que acreditava nisso não ganharia o céu. Eu usei Efésios 2, 8, 9 para convencer os católicos que era essencial para deixar a igreja, porque fostes salvos pela graça mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Primeiro, dizia a Bíblia indica que a salvação é pela graça e não pelas obras. Certo? A resposta foi sempre sim. Então dizia a Igreja Católica ensina que a salvação é pelas obras. Certo? Eu nunca conheci um católico que não dissesse sim. Absolutamente todos os católicos que conheci durante meus 20 anos de ministério confirmou minha ideia errada de que o catolicismo ensinava que a salvação era pelas obras e não pela graça. Finalmente, lhes dizia a Igreja Católica está sendo fiel ao inferno quando eles negam que a salvação é pela graça. Melhor parte de uma igreja que ensina o que é um verdadeiro caminho para o céu. Como também fazia uma rápida revisão do livro de Efésios, eu raramente citava versículo 10 que diz: com efeito, somos obras suas criados em Cristo Jesus para as boas obras, que Deus de antemão preparou para que nós praticássemos. Preste muita atenção ao evangelho que pregam nos estádios, na televisão e no rádio. 9 em cada 10 vezes enfatizam Efésios 2, 8, 9, mas nunca mencionam o versículo porque é gratuitamente que fostes salvos mediante a fé. Isto não provém de vossos méritos, mas é puro dom de Deus. Não provém das obras, para que ninguém se glorie. Somos obra sua, criados em Jesus Cristo para as boas ações, que Deus de antemão preparou para que nós as praticássemos. O catolicismo ensina e acredita na mensagem completa de Efésios 2, 8, 10, sem equívocos ou cerceando a verdade. Por 20 séculos, da Igreja Católica fielmente ensinou que a salvação é pela graça. Pedro, o primeiro Papa disse: mas nós acreditamos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus. Atos 15, 11. O Catecismo da Igreja Católica, totalmente endossado pelo Papa João Paulo II, diz: nossa justificação vem da graça de Deus. Número 1996. O protestantismo começou quando Martinho Lutero declarou que somos justificados, feitos justos, pela fé. Quando tratava para que os católicos deixassem a igreja, eu não me dava conta que Martinho Lutero acrescentou a palavra somente à sua tradução de Romanos 13:28 para provar sua doutrina. A palavra apenas não é encontrada em qualquer tradução contemporânea protestante em inglês de Romanos 3:28. Eu não percebi que o único lugar na Bíblia que há menção de fé somente no contexto da salvação é em São Tiago 2:24, onde a ideia de somente fé é explicitamente refutada. Você vê como o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Este versículo era perturbador, mas eu ignorei ou deturpei para significar outra coisa que o versículo e seu contexto claramente ensina. Quem é Steve Wood? Ex-diretor do Instituto Bíblico da Flórida, ex-pastor de uma igreja evangélica interdenominacional. Ele também estava servindo em Costa Mesa na Igreja Evangélica El Calvário ao fazer os seus estudos em um instituto da Assembleias de Deus. Ele trabalhou em projetos de evangelização da juventude, foi líder de ministérios evangélicos na prisão, organizou o Instituto de Estudo Bíblico para Adultos. Em seguida, fez estudos de pós-graduação no famoso Seminário Evangélico de Teologia de Massachusetts Gordon Conwell. Entre outras coisas, em seu testemunho de conversão, Steve diz: quanto mais eu estudava os primeiros séculos da igreja primitiva, mais eu percebia que se assemelhava à igreja católica.
estudar mais os primeiros padres da igreja e examinar mais a Bíblia. Mas houve uma confusão em mim. Para piorar as coisas, eu descobri que 2 dos meus colegas do seminário mais inteligentes e anticatólicos começaram também a pensar em se tornarem católicos. Um dia, quando estava pregando, continuou Steve dizendo: eu senti o Senhor me dizendo, agora ou nunca. Se no meio de tudo isso eu dava um passo à fé, eu reconhecia a verdade que eu ia perder tudo. Perder o meu emprego como pastor, eu não poderia sustentar a minha família, era a minha carreira e meu chamado. Eu tinha passado 20 anos me preparando para ser um ministro protestante e Deus me disse: faça isso agora, e eu fiz. Pedi desculpas à minha congregação reunida. Os líderes anciãos me seguiu. Eu lhes disse que não podia continuar enganando a mim mesmo. Minha peregrinação à igreja que Cristo fundou, a católica, já tinha começado. Então, eu orei mais, estudei mais, conheci a plenitude e cheguei à plenitude de um relacionamento pessoal com Cristo e ter uma relação pessoal também com o corpo de Cristo, a sua igreja. 1 Coríntios 12, católica. Postado em 23 de maio de 2015 por Carmadélio. Fonte: Amor Mariano.